Bem-vindos, Desconfortáveis, para mais um episódio do Desconfortáveis Podcast. E hoje eu vou falar de uma tentação grande aqui que eu estou passando. Será que é possível uma vida saudável com brigadeiros, bolos de cenoura com chocolate, brigadeiro branco? Como é o nome disso aqui? Como é o nome disso aqui? Não, Brigadeiro não, tem proteico, brigadeiro proteína. Esse aqui é o quê? Isso aqui? levinho. Meu Deus, esse levinho gente, olha. É um segmento que está surgindo não, já está estourado no mercado, claro, obviamente, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Como a cozinha leve surgiu, né? Eu estou aqui com um dos fundadores, né? Com a fundadora, e eu quero dizer que estou muito feliz de estar recebendo você aqui, tá, Ianca? Seja muito bem-vinda ao Desconfortáveis. Muito obrigada, é uma honra esse convite. Fico muito feliz. Tá preparada para o desconforto? A gente nunca está preparado para o desconforto. É, mas se eu disser a você que você é um especialista em desconforto, para empreender fazendo o que você faz, não é? A gente vive no desconforto. Sempre. A gente se acostuma a ele. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu tenho alguns agradecimentos àqueles que fazem com que essa quarta temporada do Desconfortáveis Podcast esteja no ar. Em primeiro lugar, a PLA, né, Performance, Liderança e Aceleração, essa mentoria que tem aí contribuído com o crescimento de tanta gente, de tantos profissionais, de tantas lideranças. Você quer conhecer um pouco mais? Você está vendo aí um QR Code no vídeo, aproveita e pega mais informações. Também um agradecimento muito especial à Vivace Imobiliária, essa que tem hoje o maior VGV no Eusébio, atuando em Fortaleza também com grandes imóveis e uma equipe de profissionais completamente diferenciada. Está buscando um imóvel? Vivace. Também um agradecimento muito especial ao meu querido parceiro Homem do Sapato, esse que me faz caminhar confortavelmente na zona de desconforto. E um último agradecimento a Salvatore Barbearia. Vai lá conhecer, tá? Você que é homem, né? Você que é homem, você que cuida, você que se cuida, você que quer estar sempre bem, eu quero dizer a você, você pode visitar 500 barbearias em Fortaleza, mas eu garanto a você, não existe uma como Salvatore. Então, vai lá e depois você me dá seu feedback. Vamos lá, Ianca? Vamos. Pronto para o desconforto. Pronta para o desconforto? Já estando nele, né? Já estando nele. Querida, me fala um pouco de você, Ianca. Eh, Onde você nasceu, estudou? Me fala um pouco sobre quem é a Ianca, para que as pessoas que estejam nos assistindo te conheçam um pouquinho. A Ianca, eu, nasci em Fortaleza, tenho 29 anos, sou casada, estudei parte da minha vida no Colégio Santa Cecília, encerrei minha faculdade na Unicristos. E sou uma das fundadoras da Cozinha Leve e Hum. nutricionista. Você se formou em quê? Nutrição, sou Nutrição? nutricionista. Ah, você é nutricionista. Isso, Ah, perfeito então. E você também é muito bem casada, né? demais com meu digníssimo marido. É, não é? Lindo, né? Eu não sei, tá. Para quem não sabe, Anca é a esposa do nosso querido Gabriel, da dupla Luiz Marcelo e Gabriel, né? Que Exatamente. é mentoreado, caminha comigo há muito tempo, e eu sempre gosto muito de falar de grandes cases, de falar de curiosidades, de falar de coisas que me chamam a atenção. E uma das coisas muito, assim, muito boas do nosso relacionamento foi ter conhecido a Cozinha Leve, que eu já vi em muitos locais na cidade, mas eu não sabia de quem era, né. E aí você vê como todas as coisas cooperam, né. Parece que as coisas elas caminham em favor quando a gente fica curioso. E aí eu quero entender de você, você como nutricionista, quando você saiu da faculdade, porque não é comum nutricionistas empreendedores, normalmente o nutricionista ele abre consultório, ele vai fazer atendimentos e por aí vai. Como foi com você? Eh, esse sangue empreendedor, ele veio de família. Os meus pais são empreendedores. Sim. Então, quando eu estava no meio da faculdade, mais ou menos, eh, eu pedi pra minha mãe pra gente porque a Cozinha Leve, ela nasceu de um sonho da minha mãe, de uma dieta que ela fez em 2013. E aí ela fundou a Cozinha Leve, em 2015 ela perdeu um irmão e fechou a empresa. Era uma empresa que ficava só dentro de casa, não existia ponto físico, era algo bem caseiro. Em 2017, mais ou menos,
Eu voltei pra nutrição, eu já estava perto de me formar, e aí eu pedi para que a gente voltasse com a empresa, Não era eu. para a gente ter algo, né, quando eu saísse da faculdade já tivesse uma renda. E aí como já veio aquele sangue do empreendedor, eu falei: "Não, vamos voltar", e voltamos juntas. E quando nós voltamos juntas, continuamos ainda dentro de casa. Quando foi por volta de 2018, a gente teve uma Páscoa, e nessa Páscoa a gente imaginou fazer ovos para algumas crianças, alguns pais que solicitavam ovos sem glúten, sem lactose, e a gente achou que não ia vender tanto. Só que nessa Páscoa a gente imaginou vender uns 30 ovos e vendemos uns 300, tudo feito dentro de casa. E aí a nossa cozinha já não era mais uma cozinha de casa, ela se transformou numa cozinha de empresa, ninguém mais podia comer em casa, ninguém podia fazer refeição em casa, ninguém podia entrar na cozinha. E aí essa Páscoa que a gente fez todos esses ovos, a gente recebeu muito feedback, muitos feedbacks de mães que estavam vendo filhos que não conseguiam comer doce, comer um doce porque era um doce sem glúten, sem lactose, e aí foi quando a gente viu que era nosso propósito era levar saudabilidade e sabor para essas Essa crianças, cozinha era a cozinha da casa dos seus pais. casa dos meus pais. É. É, uma outra grande coincidência também, porque eu conheço Ianca, eu estou me sentindo tão velho nessa conversa, eu conheço Ianca pequenininha, né, eu conheço os pais da Ianca, eram meus clientes inclusive, na Faro Fino, antes da Mundo Pet até. É. E eu conheço bem os pais dela, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande inclusive, aí eu queria entender isso, assim, o Décio, seu pai, como foi para teu pai ver toda essa mudança? Porque, assim, tua mãe estava 100% envolvida no negócio, né. Quando os empreendedores estão envolvidos na situação, o sonho é mútuo ali, a gente vai compartilhando aquelas conquistas e tal, a gente vai vivendo, a paixão bate, mas quem está de fora, eh de uma certa forma, vive um certo desconforto, ou também compra a aquela guerra, aquela batalha junto e vive a mesma realidade, né. Como foi essa mudança dentro de casa? O teu pai encarou com naturalidade, foi tudo bem? Como foi de 30 fazer 300 ovos? Como foi essa mudança que eu também queria entender, porque são demandas que surgem e a gente não está esperando. É. Os meus pais, principalmente o meu pai, sempre foi um apoiador muito forte, tanto nos meus sonhos quanto nos da minha mãe, esposa dele. E para ele foi bem tranquilo, ele sempre abraçou a causa, mas em determinado momento naquele, como é que eu posso dizer, naquela linha muito tênue do empreendedor que ou ele dá certo, ou ele fecha tudo, ele olhou para mim, para ela e disse assim: "Olha, é o seguinte, vocês têm até dezembro desse ano para fazer essa empresa rodar. Se não acontecer, vocês fecham as portas". Aí pronto. Aí foi uma zona de desconforto grande, porque eu tinha que fazer acontecer com a minha mãe, e apesar do apoio dele, existem coisas que não dependem dos nossos braços, dependem só de Deus e da vontade dele. Tá, eu não quero perder a segunda pergunta que eu te fiz, mas eu só quero pegar essa situação. Você entende que essa imposição, no bom sentido e tal, foi o grande impulsionador para vocês, essa pressão de chegar e falar: "A gente tem que dar o nosso jeito, porque senão a gente vai encerrar"? Eu acredito que sim, porque antes de até vir para cá, eu estava conversando com o Gabriel, que para mim é Joaquim, Sei. eh, que a cozinha leve, eu sabia que eu estava lá por um motivo, ela era uma oportunidade, porque eu também tinha pedido essa oportunidade, mas eu não tinha enxergado ainda o meu propósito dentro da cozinha leve. Então, quando ele me tirou dessa zona de conforto, que era uma oportunidade, eu estava fazendo e estava, vamos, assim, no português bem claro, a gente estava empurrando e fazendo acontecer, mas nada com tanto, talvez tanto afinco, quando ele disse: "Vocês têm até o dia tal, do mês tal, para fazer acontecer". Então, quando ele tirou realmente a gente da zona de desconforto, ou de conforto, e botar a gente na zona de desconforto, foi que eu acho que as coisas voaram e eu realmente vi o meu propósito ali dentro. E eu acho que foi realmente quando aconteceu. Você necessitava da cozinha leve para viver ou era naquele momento era algo mais? Era a minha única opção, eu não queria ser nutricionista de consultório, era uma oportunidade, não era obrigação porque eu tinha meus pais
me apoiando financeiramente, Uhum. mas hoje eu sinto que eu necessito dela para viver. Pronto. Porque esse é o ponto. Por que que eu estou te perguntando isso? Porque uma coisa é quando a gente abre uma coisa dependendo daquilo, então o nosso foco é 100%, né. Mas quando a gente abre aquilo, mas temos ali um colchão por trás, né, um marido ou um pai ou alguém que tá, a gente vai dar uma vamos ver o que é que acontece. E nessa história do vamos ver como é o que é que acontece, a energia que é para ser dispensada, a gente acaba que não dá, né. E aí foi o que eu entendi, né, Exatamente isso. da sua parte, da sua mãe. Vocês entenderam que era algo que poderia se tornar algo grande, né, que Sim. poderia se tornar algo que realmente viesse a ter a sua relevância. Você falou: "Nós havíamos nos provisionado para vendermos 30 ovos, e nós acabamos vendendo 300". Você falou que vocês estavam funcionando dentro de casa, na cozinha doméstica. Sim. Como é que vocês conseguiram produzir essa demanda completamente inesperada? A casa virou uma indústria, então a mesa era uma mesa só de casca de ovo, a cozinha era só casca de ovo, a sala era só casca de ovo, tudo era casca de ovo e a gente ia montando e entregando. Não foi em um dia, foi durante a Páscoa, né, os 3 dias, de sexta a domingo. De sexta a domingo. Isso. Só vocês 2 ou chamou mais gente para ajudar? Nesse caso a família inteira ajuda, né, Todo mundo? todo mundo bota a mão na massa. "Vamos montar ovo", todo mundo se paramenta e vamos montar ovo. Teu marido sabe fazer ovo? Frito sim, ovo de chocolate talvez. Pelo menos frito ele faz. Celebre o rapaz. Isso é um ótimo Cozinha sinal. muito bem, meu marido. É mesmo? Sim. Uhum. É, estou começando a entender algumas coisas, mas vamos lá. Então, vocês rodaram até dezembro e em dezembro vocês partiram para um outro local. Como foi essa migração, né, da cozinha doméstica para uma cozinha ou vocês estão ainda como é que está hoje, como é que vocês funcionam A hoje? cozinha leve, ano que vem faz 10 anos de empresa. Em 2017, de 2017 a 2019 estivemos dentro da cozinha doméstica. Antes da pandemia, um mês antes da pandemia, nós decidimos sair da nossa casa, Um porque mês antes da pandemia? Uhum. É, Um mês antes da pandemia nós decidimos sair da nossa casa, eu gosto mais disso. porque o síndico do prédio, e compreendemos hoje, entendemos que ele também foi uma figura principal para nos tirar da zona de conforto, Aham. disse que o apartamento não era um local de venda, e como tinha uma rotatividade muito grande de Ninguém sai. entregador, a gente não podia permanecer lá. E aí a sala de casa virou o estoque, então eram caixas e caixas empilhadas e a gente também já não podia mais botar tanto peso na estrutura. Sim, Normal. claro. Saímos de lá para o primeiro local, que era um local que tinha acho que 40 metros quadrados. Metade era produção, e eu ficava sozinha na produção, e metade era financeiro, estoque, administrativo e toda a parte comercial, que era a minha mãe. Em 40 metros Em quadrados. 40 metros, Uhum. gigante para quem ficava, né, nesse Nossa. espacinho. É. E saímos de casa. Quando saímos de casa, um mês depois entrou a pandemia. A gente não sabia para onde correr, porque pandemia, uma experiência nova, saindo de dentro de casa, com empresa, com custo, mas sobrevivemos porque Deus segurou na nossa mão e aconteceu. Passamos uns 2. A venda era toda direta ou vocês já tinham pontos de venda? Quando a gente estava em casa, a gente só fazia venda para cliente final. Pois é, isso que eu tô te falando. Isso, Só cliente final. só cliente final, 100% B2C e ponto final. ponto Tá, final. Perto de sair de casa, nós decidimos fazer só B2B. tá. E aí o que que a gente fazia? Do primeiro, minha mãe sempre foi muito inovadora, muito Visionária. corajosa, É, muito visionária, e eu no início tinha muito medo. sei, Muito nova, eu tinha 17 sei. para 18 para 19 anos, então eu tinha muito medo de dar aquele passo e dar errado. Uhum. E aí a gente criou um produto que era o nosso brownie, que foi nosso primeiro produto, ele não tá aqui, mas começamos a vender ele no saquinho embaladinho, e aí já tínhamos 4 pontos de venda. A gente batia de porta em porta, oferecia, e 4 pessoas confiaram no nosso propósito. Depois decidimos mudar ele para uma marmitinha vermelha, e aí desses 4 no primeiro mês a gente mudou para 20 clientes de empresa B2B.
E aí foi daí que a gente decidiu fazer tudo B2B e não ser mais B2C. Hoje nós somos só indústria, não fazemos mais venda direta a cliente, só distribuição de produtos. Ah, então, por exemplo, se um cliente hoje vai fazer um evento, vamos supor que ele vai fazer um evento hoje e ele quer, servir cozinha leve, por exemplo. Ele vai ter que ir a um dos pontos de venda e fazer essas aquisições ou vocês também têm esse outro formato? A gente também tem esse formato, abrindo exceção, a gente consegue atender esse formato, mas o nosso principal objetivo é distribuição. Então, supermercados, lojas de conveniência, lojas de naturais, posto de gasolina, salão de beleza, restaurante, são esses os pontos que a gente vende. Hotéis, Onde tem jeito, né? onde tem Onde tem jeito. gente. A gente só não faz a venda direto do: "Oi, Sei, tem brigadeiro?" Isso a perfeito. gente não faz. Você falou que um mês antes da pandemia, vocês se mudaram, um pequeno investimento, acredito, e investimento para quem é pequeno sempre é grande, Sim. né. Como foi a reação diante da pandemia e o que foi a pandemia para vocês? A pandemia para mim foi a maior provação. Meu pai é uma pessoa que tem diabetes, ele tem um problema crônico nos rins, então eu não podia permitir que ele tivesse de jeito nenhum, né, pegasse o vírus. Sim, Então eu saía para trabalhar e eu preferi que meus pais ficassem em casa. Então eles ficaram em casa e eu saía. E aí eu ia para produção, produzia, organizava e saía. Às vezes a minha mãe ia também, mas como éramos só nós 2 dentro daquele espaço, era algo mais tranquilo, controlado, mais né. controlado. Mas nós ficamos com bastante medo, porque, enfim, como a gente saiu de casa sendo bem pequenininha e foi para um espaço ainda sendo bem pequenininha, mas já tendo um custo, nós não sabíamos o rumo que aquilo podia dar. Ou a gente sobrevivia à pandemia como empresa, ou a gente quebrava de vez. E Deus foi tão bom que ele mostrou que a gente tinha um propósito sim para se manter nesse ramo, que ele deixou a gente nisso. Mas eu queria que você fosse mais, vamos dizer assim, transparente no que diz respeito à pandemia em si, porque você está tudo bem, Deus foi muito bom, Deus aconteceu, você falou do seu pai e tal. A cozinha leve ela sobreviveu à pandemia, Sim. né. De que maneira ela sobreviveu? Aconteceram Pronto, oportunidades no meio mais da claro. pandemia? No meio da pandemia, o nosso produto não é um produto que ele é necessário, ele é um luxo. Então, durante a pandemia, a gente sobreviveu pelo iFood. O iFood foi algo que conseguiu fazer a gente se manter, porque como a gente só vendia B2B, nesse momento, as empresas não tinham prioridade de botar um produto que é luxo. É assim, tudo bem, eu respeito você dizer que é luxo. E eu entendo a visão de luxo, porque é um produto que, de qualquer Vamos maneira. vamos mudar então, talvez luxo não, mas não é uma necessidade como na época era um Exato, arroz, um feijão, exato. não era um Não é um alimento base, básico, né, não é. isso. Mas ele, de uma certa forma, eu só posso falar por mim, assim, eu sou formiga, né, eu sou formiga. E, eu sempre quando eu ia comer um doce, eu ficava, não sei quem tá me vendo aí, mas eu não tinha tanto peso na consciência, que eu treino feito condenado, né, mas mesmo assim eu ainda falava, na hora que eu estava comendo é um prazer maravilhoso, mas depois dá um peso na consciência horroroso, falei: "Pô, pra que que eu comi? Não precisava ter comido". Mas quando eu comecei a comer cozinha leve depois das minhas refeições, porque um doce depois da refeição é bom demais, né. Faz toda a diferença. É, eu não sinto esse peso na consciência, né, é diferente. Sim. Então ele acaba se tornando muito importante, e principalmente por essa visão fitness atual, né, que tá todo mundo aí buscando se cuidar, né. E aí voltando, você entendeu que não era um produto da cesta básica, não era um produto de grande necessidade. Sim. Como é que vocês encontraram a saída aí para sobreviver? No iFood, nós vimos a oportunidade de manter as vendas e continuar propagando o produto para os clientes que tinham acesso antes às lojas e podiam estar indo nessas lojas, mas como não tinha mais como por conta da pandemia, eles conseguiam ter acesso ao produto através do iFood. E aí a gente abriu uma loja no iFood, colocou os produtos e fazia as entregas através disso. Foi a forma que a gente sobreviveu. Não tinha mais venda para loja, não tinha venda para supermercado, que não se tinha acesso a isso normalmente. Mas foi através do iFood que a gente conseguiu se manter, literalmente aos trancos e barrancos,
mas a gente se manteve. O iFood foi um salva-vidas, né, pra muita gente, né, pra muita gente. Se você olhasse para o que você vendia antes da pandemia, só pra gente ter uma noção, se você olhasse para quanto você vendia antes da pandemia, aí você montou um negócio 1 mês antes da pandemia. Como você disse, agora você tem uma despesa a mais, né, quando a gente assume despesas, a gente conta com novas receitas para que a coisa faça Com sentido. certeza. No decorrer da pandemia, essa venda antes e pós, não, antes e durante a pandemia, houve uma queda muito grande, o iFood conseguiu sustentar essa venda? Eu acredito que, por incrível que pareça, a gente conseguiu aumentar as vendas. Ou seja, essa despesa que foi assumida, ela foi Foi compensada. compensada. São coisas que a gente olha, às vezes, eu fico vendo tanta gente na hora da pandemia que entrou em pânico, em desespero, e de repente, quando começou a viver aquela pandemia, claro, não estou aqui colocando o fator saúde, né? Estou colocando o fator negócio, business em si. Você viu que a pandemia também poderia ser algumas oportunidades, né? Ela gerou né, Sim. algumas oportunidades. Então, durante todo aquele tempo de pandemia, você e sua mãe, pandemia acabou. Pandemia acabou, nós mudamos de local. Ah, vocês se mudaram? Nos mudamos para uma casa, e aí a gente transformou a sala dessa casa na produção. Sempre tudo nosso foi muito organizado, vigilância, Visa, bombeiros, tudo sempre teve organização, porque minha mãe sempre foi muito cri-cri, e no início eu não entendia isso. Mas hoje, depois de tanto tempo, eu entendo que a organização dela desde o início foi que fez a gente crescer. Sim. E aí a gente mudou para essa casa, ficamos lá 3, 4 anos. 4 anos, foi isso, 4 anos, 3, 4, mais ou menos isso, 4 anos. E no meio do ano passado, o dono da casa solicitou a casa mais uma vez, tirando a gente da zona de conforto Uhum. e jogando a gente na zona de desconforto. E ele deu 1 mês pra gente sair. Só que ninguém faz uma mudança nem de uma casa que se mora em 1 mês, quem dirá de uma empresa. Nesse momento eu não vou mentir que a minha mãe se desesperou, mas eu acho não, eu já venho servindo a um Deus tão grande que eu não me desesperei, e eu sou a que sempre se desespera, a que chora, a que esperneia. Pelo menos era, né? Era. Uhum. E nesse momento eu disse: "Mãe, calma, se Deus fechou uma porta, é porque ele tem algo enorme pra gente, ele não vai deixar essa porta fechada, ele vai abrir Amém, outra". amém, amém. E em um mês, menos de um mês, a gente encontrou um galpão, só que esse galpão ele não tinha a parte de produção. E aí a gente decidiu alugar o galpão e construir a nossa produção do zero. E hoje nós estamos nesse galpão, foram 4 meses de construção, e estamos lá desde novembro, que é hoje onde a Cozinha Leve, ela fica ali próximo do Castelão. Uhum. Nós temos um galpão que eu desenhei, junto com meu marido e meu pai, essa produção, e nós subimos a produção de acordo com o nosso desenho. Esse galpão, qual a área dele? Hoje a casa tinha 130 metros, o galpão hoje tem em torno de 700 metros. Uhum. Ou seja, nós saímos de uma cozinha doméstica para um ponto de 40 metros, para uma casa de cento e 30. trinta, agora num galpão de 700 e poucos metros quadrados. Ok. Antes da pandemia, o quanto você vendia de delivery? Em números de Não, não, produtos. não, desculpa, deixa eu refazer no caso, a minha pergunta. Você falou que na pandemia quem te salvou foi o iFood, Isso, não é isso? Ou seja, delivery, né? isso. Percentualmente, o quanto você aumentou de delivery durante a pandemia? Se você, antes da pandemia, vendia X, Certo. na pandemia você vendeu quanto? Acredito que 3x. 3x, ou seja, você triplicou o seu digital. Sim. Foi isso? Ah, se não fosse a pandemia, talvez o seu digital ainda estivesse aqui, ou você sempre entendeu que o digital era um caminho muito forte para o seu negócio? Hoje nós não usamos o digital, hoje nós não temos e-commerce. Não, vocês atendem 100% empresa, né? Exatamente. Mas acredito que o digital foi o que salvou a gente. Perfeito. Ou seja, vamos lá. Eh, Vocês foram expulsos da cozinha pelo síndico do prédio. Sim. E ser expulso sempre é muito desagradável, porque a gente é pego de surpresa, né?
Vocês foram para um novo local. Novo local esse que foi surpreendido com uma pandemia. Vocês sobreviveram nesse local. Encontraram uma casa, foram para essa casa e foram novamente expulsos, né. O dono do imóvel pediu o imóvel, né. E eu acho bom demais isso, né, porque a olhos humanos, muitas vezes as coisas acontecem, a gente acha que está dando tudo errado, né. Você entrou em pânico lá atrás, sua mãe entrou em pânico aqui na frente, e no final nada mais é do que Deus empurrando a gente, né. É Deus Moldando. empurrando a gente assim. A gente não consegue entender, por isso que eu digo, quando a gente chega num ponto, a gente olha para trás e diz: "Deus sempre esteve presente em todos os momentos", né. Foi Deus empurrando assim: "Nossa, você está me colocando para fora", tá não, querido. Deus está te colocando onde quer que você esteja, aonde o sonho verdadeiramente acontece. É bom demais. 700 e poucos metros quadrados, 9 desafios, quais são? Quanto maior nós nos tornamos. Tudo é proporcional. Exato. Gerir pessoas. Oh, me conte uma novidade, gerir pessoas, perfeitamente. eh, Nós estamos, graças a Deus, com a glória de Deus, crescendo numa proporção que eu não imaginava. Então, todo crescimento ele gera uma dor e tentar organizar uma produção, funcionário, logística, marketing, eu acho que a junção de tudo é uma dor que eu tô aprendendo, porque literalmente eu fui colocada, foi o que Deus fez, vai Isso. e resolve. É, você falou da dor, né, todo crescimento gera uma dor, né, a história da Gerando. dor do crescimento. Por que que crescer dói? Crescer dói em função da desorganização. A gente se lança, a gente vai empreender, então a gente se entrega, entra de cabeça e deixa para resolver outras coisas depois, né. Só que o crescimento nos obriga, e aí é doloroso. Como tem sido para vocês, esse ajuste na operação? Vocês têm feito sozinhos, vocês têm buscado consultorias, porque de qualquer maneira você tem pais com muita experiência, seus pais empreenderam durante muitos anos. Ainda estão empreendendo ainda? Décio ainda trabalha com seguro não, Sim. né? Até hoje ainda? Trabalho com seguro, hoje nós também temos, eu sou sócia dele em outra empresa, Hã. que é a Mediatore, que é onde mediação de negócios, seguro, enfim, são vários. Pois é. Então assim, seu pai sempre teve uma noção muito clara de gestão também e tal, mas eu digo a vocês que é uma outra curiosidade, acho que muitos empresários, eles vivem esse momento de ruptura, né, esse Sim. momento de disrupção, né, estamos furando a bolha, encontramos o nosso caminho, né, vocês viram ali que não era no B2C, era no B2B. Eh, quais as ações que vocês estão implementando para ajustar, para corrigir os processos para aliviar essa dor? Estamos com a consultoria financeira, Sim. implantando um sistema que vai nos ajudar na questão de venda, de produção, de logística. Acredito que esse sistema é o que vai realmente desafogar muitas coisas e delegar funções para muita gente. É o Tá, mais difícil. vocês estão com quantos funcionários hoje? Diretamente dentro da minha produção são 12, fora com promotor, degustador, representante, estamos totalizando em torno de 27. Uau, muito bacana. Ianca, hoje, assim, você pode usar nome, você pode ficar à vontade, tá aqui, é tranquilo. Tá. Mas se você olhar para quem foi o primeiro CNPJ que acreditou em vocês? Fique à vontade, caso não queira falar também a gente Eu tem. não tenho certeza, faz muitos anos, mas eu acredito que foi a Soulfit. Ela era ali na Ana Biliar, hoje ela não existe mais, Sei. era do lado da Trevo, que fica na frente, é Ana Biliar com a Ok, uma Arquidigital. academia? Não, era um restaurante de comidas saudáveis. Ah, aí Ele aí acreditou na gente e colocou aí nosso brownie. colocaram ali Era. aqueles browniezinhos que ficam ali Isso, no caixa, isso. né, e tal, perfeito. E quando a gente vai para porque eu acho que acredito hoje que vocês estão presentes hoje em alguns, Supermercados, né, sim, estamos. qual foi o primeiro que abriu as portas para você? Há muitos anos, o Cometa.
Cometa foi o primeiro que Foi o chegou e falou: primeiro. "Vamos colocar". Mas nós não estamos mais hoje no Cometa, Entendi. mas foi o primeiro. Foi o Nos deu primeiro. oportunidade. Hoje, se eu quiser, comprar cozinha leve, eu vou achar cozinha leve aonde? Vocês estão só no Ceará ou já estão saindo do Ceará? Não, nós estamos no Ceará, estamos Belém, Natal, Recife, João Pessoa, estamos com um pezinho em São Paulo, Uhum. Se preparem, tá? Sobrar aí Entrar em São interiores Paulo do Ceará, né, Sobral, alguns sim. outros interiores daqui, mas É, estamos é interessante, assim, como a gente fala assim, né, é um mercado crescente. crescente, mas obviamente que requer um público, você me corrige aí, né, que um público mais, como é que eu vou dizer, um público que se preocupa mais com saúde, né, um público que realmente busca mais uma alimentação diferenciada e tal. Ou seja, não é uma coisa, acredito eu, tão acessível, tão assim, não acredito que seja uma coisa para todos. Talvez se eu levar um brigadeiro, com whey, por exemplo, acredito que o o o valor de um deve ser 3, 4, 5 vezes o valor de um comum, ou não? Na verdade depende, hoje em dia é muito relativo, os Sim. insumos são realmente insumos mais Muito caros. mais caros. São insumos sem glúten, sem lactose, o nosso chocolate é um chocolate belga, Sei, então o nosso leite em pó é um leite que ele vem da Argentina, sei. então ele é um produto muito mais caro, mas na ponta a gente consegue colocar num preço muitas coisas bem parecidas com o Não, tradicional. total, total, eu considero assim, eu sempre achei que o preço era muito além e não é, né, Não. e não é, pelo contrário. Mas quando eu vou para o interior, visão de uma pessoa mais antiga, né, vou dizer mais velha, quando eu vou para o interior, como é que está hoje a visão, das pessoas que hoje moram no nosso interior, e são cidades grandes, Sobral, Juazeiro, e por aí vai. Como é que está essa busca pelo o alimento mais saudável? Grande, a busca é cada vez maior. Nós estamos crescendo bastante para o lado de Sobral, eh, qual tem outro Crateús, são interiores que a gente está crescendo e que a busca é muito grande. Sobral principalmente, dizem que Sobral é Nova York brasileira, né. Foi você que falou, não fui eu. Então, mas Sobral vende bastante, É, né, é um público muito bom. incrível. São quantos SKUs agora? São quantos produtos vocês têm? 22. Mix de 22 produtos? Sim. Pretende aumentar esse mix ou já chegou mais ou menos no Não, ponto? o céu é o limite. É? A É. gente vai criando e vai vendo o que vende mais e o que vende menos e vai tirando de O que linha. é que você já descontinuou, por exemplo, de produtos que foram lançados que você viu que não emplacou? Bolo fudge, Como? bolo fudge, O que é bolo fudge? bolo fudge era um bolo que ele não tinha farinha, ele só levava ovo, chocolate, ele não tinha nada de farinha, não Também tudo sem glúten e tudo sem nosso sempre lactose, foi sem tudo glúten, sem sem glúten e lactose. sem lactose. E 99% dos produtos sem adição de açúcar. Palha italiana também não continuou, a gente teve que descontinuar. Cocada, pão de queijo, era um pão de queijo incrível, mas a gente achou que ia vender muito e não vendeu nada, também descontinuamos. Vou descontinuar. É porque eu acho que o pão de queijo, o povo quer aquele gosto, né, aquela E coisa ele gordurosa. ele não era gorduroso, mas ele tinha gosto de pão de queijo, É, mas não emplacou. não emplacou. Vou tirar agora os alfajós, em Um primeira produto mão. é, um produto que não emplaca, por exemplo, usando aqui o pão de Pão de queijo. queijo, você nunca tentou buscar, assim, uma explicação para por que que o produto não virou? Porque, assim, o produto pode não virar pela não aceitação do público, o produto pode não virar por falta de trabalho também, né. Sim, Talvez o nível de degustação não tenha sido tão eficiente, talvez o acesso das pessoas, não sei. Você sim. nunca parou para fazer uma análise, por que que esse produto não funcionou? Eu vou lhe ser muito sincera. Espero. Nós estávamos sozinhas nessa parte, eu e minha mãe, nessa parte de, produção que eu digo, criação de produto, logística, financeiro, até que a gente conseguisse delegar funções a outras pessoas, que foi quando isso aconteceu desses produtos não emplacarem, eu não consegui fazer estudo nenhum. Algumas outras coisas que a gente achou que não fosse emplacar,
E no início realmente não emplacaram, a gente continuou tentando, aumentou degustação, aumentou visibilidade e aí emplacou. Hoje nós temos essa visão. Quando esses produtos não emplacaram, a gente não tinha essa visão. Então, Hum. infelizmente, a gente tirou e por isso ficou. Não pensa em resgatar nada e fazer um teste novamente? Hoje não, porque eu acho que eles não têm mais a mesma linha que eu crio, Uhum. Perfeito, perfeito. E você falou que vai estar são descontinuando os os alfajores. alfajores, porque também não. São poucos pontos de venda, Hum, e aí ele me demanda uma produção mais delicada, sim. que eu prefiro usar dessa delicadeza desse tempo em outro produto, que me vende muito mais. É. Do mix hoje, qual é, não sei, é o brigadeiro o carro-chefe? O brigadeiro é o que mais vende. É impressionante, né, porque é bom demais brigadeiro. E os nossos últimos lançamentos são os que mais estão vendendo, que é o leitinho e o belga. É, o leitinho eu experimentei semana passada, infelizmente só consegui comer um, porque eu tenho muita concorrência, é muito difícil. E na época do meu acidente, muito obrigado pelo carinho também, É. na época do meu acidente, nossa, eu não sei como é que eu não engordei, porque eu chegava tanta coisa para mim. Mas aí quando vocês mandaram para mim, o mais interessante, quando vocês mandaram, eu foquei tanto no doce, que eu sou tão, né, como eu já falei, eu sou tão apaixonado por doce, mas o que mais me encantou foi o quiche, né. O quiche eu fiquei porque a gente fala muito de cozinha leve, e a gente foca muito no doce, porque o doce quebra o padrão, né. Sim, Um doce que não vai, me bombardear de açúcar, né, aquele negócio todo. E às vezes a gente esquece, do salgado, sim. né. E o melhor do salgado é porque o salgado, ele vai te dar uma experiência tão boa quanto, não que o doce não te gere também, pelo contrário, mas é impressionante como o quiche Ele traz uma nutrição, né, assim, não que os outros não tragam, sim, mas a quiche ela é bem proteica e ela é uma refeição, pois é, é uma refeição, né, e prático demais, muito. né, e prático demais. Eu sou suspeita, mas é meu queridinho. Mas vou voltar lá atrás, quando você falou que sua mãe lançou Cozinha Leve em 2013 e de repente ela foi e encerrou o negócio. Você conviveu aqueles anos ali da sua mãe produzindo aquilo ali, né. Um negócio que, teoricamente, não deu certo. Sim. O que que te fez querer resgatar isso? Um negócio que na visão quando um negócio não funciona, normalmente as pessoas, como você já falou aqui, né: "Não deu certo", o que foi que te fez querer resgatar aquilo? A cozinha leve, quando ela fechou em 2015, ela não deu certo, porque a minha mãe perdeu um irmão, e Hum. aí psicologicamente ela não conseguiu manter. Ah. Então não foi algo que financeiramente ou não emplacou, foi realmente por conta de como ela estava sozinha e ela era sozinha e ela trabalhava sozinha na cozinha leve, ela não conseguiu continuar. Mas eu sabia que era algo que eu gostava, que sempre eu gostei de cozinhar, aprendi a cozinhar com ela, ela é paraense, então aprendi a cozinhar com ela, essa paixão por cozinha veio com ela. Eh, Quando eu comecei nutrição e estava perto de me formar, eu pedi para voltar exatamente pela paixão por isso e por saber que eu não queria consultório. Então, não é que não emplacou, ela fechou por uma necessidade mesmo psicológica, ela não conseguiu continuar. Entendi. Onde é que vocês querem chegar? Olha, eu tinha um sonho, eu não posso nem citar nomes, mas eu tinha um sonho de que uma grande empresa um dia nos procurasse para nos comprar, e houve essa procura, mas nós não vendemos, porque não era o negócio da vida dessas pessoas, mas Hum. era o negócio da minha vida. Uhum. Então, onde eu sonhava chegar e que algumas pessoas diziam que era um sonho muito grande, eu disse: "Sonhar grande e sonhar pequeno tem o mesmo peso, dá o mesmo trabalho, vou Uhum. continuar sonhando". Cheguei, Isso vai dar um corte bom. chegamos, mas onde você quer chegar? Não onde eu quero chegar. Eu almejo algo, nós almejamos algo, mas onde Deus quer que eu chegue. Eu me ajoelho todos os dias e peço para que Ele me capacite, para que eu possa viver o propósito que Ele tem para minha vida, porque o que Ele enxerga e o que Ele tem para mim não é o que eu enxergo. Então eu Tá, ou seja, você tinha um sonho muito parecido com o meu inclusive, né.
Você tinha o sonho de vender seu negócio para uma empresa, né, grande do mercado e tudo mais. E, de repente, quando aconteceu, vocês enxergaram que não era um negócio da vida, né? Ou seja, apego, Sim, né? AP. Apego. Isso aí é muito comum, assim, né? Como mentor, eu vejo muitos empresários chegam, vêm conversar comigo e vai. Como é que eu faço para de repente fazer um processo de M&A, de repente fazer uma fusão, uma aquisição e tal? Minha pergunta sempre é essa: o que é a sua empresa para você? Quando eu vejo muita pessoalidade, quando eu vejo muito apego, eu digo assim: esquece isso, isso não é para você, né? Que onde há apego é difícil se desvincular, muito difícil. O tempo vai se encarregar disso, né, mas onde há apego, essa possibilidade ela nem existe. Sim. Se vocês pensam nisso futuramente, eh, a única saída é mudar um pouquinho a mentalidade mesmo e Virar a e chave. desapegar, né, desapegar. Se a proposta for uma proposta, né, maravilhosa e tal. Se não, não, é meu filho, é a minha vida, é o que eu amo, e aquele negócio todo, então vamos tocar para frente como proprietários do negócio. Digo e pergunto novamente: eu sei que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, com certeza, mas nós somos filhos dele e a gente sonha. Qual o seu sonho? Levar a saudabilidade para o maior número de pessoas possível e tornar isso acessível. Fazer com que o produto se torne mais acessível. Sim. Você entende que essa é a grande barreira do produto no mercado hoje? Sim. É Porque o possível. intolerante ele não tá no público A, B, C, Não, está em todo ele canto. tá em todo canto. Sei, E nós sempre acreditamos que a creme cracker ela está em todas as mesas. perfeito. E essa é a ideia da cozinha leve, que ela possa estar atendendo a necessidade de todas as mesas. É uma barreira, sim, mas acredito que um dia a gente chega lá. Bom, é um sonho bem desafiador, Bem, né. Eh, qual seria a saída para esse sonho? o custo dos produtos é alto, mas acredito que aumentando a produção, o custo, ele diminui. Então torna isso cada vez mais acessível. Hoje o nosso custo, ele já é menor do que antes, por conta da compra que a gente tem no No poder de volume, compra. né. Isso, no volume. Tá, ou seja, você entende que aumentando o volume você vai ter uma redução de custo, automaticamente você consegue repassar essa redução para o seu consumidor final. Sim. Ah, mas quem está na ponta, será que está disposto a isso? Porque a paixão que você tem é diferente da paixão de quem está vendendo teu produto também, né. Aqui são só algumas provocações, só para você pensar. É, me sacudiu. É. É, Eh, o que a gente procura fazer, eu sei que amor não é tudo, mas ele é muita coisa. é importante. Ele é importante. O apego, como você disse do apego, eu acredito que não era só o apego. Hum. A partir do momento que a gente vende uma ideia, e a ideia é minha, mas a pessoa que quer comprar quer tirar a minha ideia e botar a dela, não é só apego. Aham. Então eu não conseguiria ser sócia de algo que não tivesse com os mesmos ideais, propósitos e valores que eu. É. É porque você não estaria saindo do negócio, você iria continuar na operação, né. Exatamente. É. Então continuar se fosse Você não somente o conseguiria. vender e fosse um valor bom, Uhum. que valesse a pena, o apego ele não existe, Não. porque do jeito que eu construí aqui, eu posso construir depois. Não, é aonde o apego entra, tá. Se eu for vender por completo e eu não vendo por apego. Mas não ia ser venda por completo. Não. Se há uma fusão de Isso é uma operações, fusão. é, aí o maior impõe o menor, não tem jeito, Exato. isso aí pode E ser. aí foi onde eu entrei com não era o sonho dessa pessoa, mas era o meu sonho. Não era o negócio de vida dessa pessoa, mas era o negócio de vida da minha vida. É. Então, por isso, não se continuou, mas eu agradeço a Deus, porque também foi mais uma forma de me tirar da zona de conforto, de enxergar que eu podia crescer. E, então assim, eu acredito que saindo dessa zona de conforto a gente cresceu. Você fez uma pergunta que eu não me recordo, mas acabou de fazer uma pergunta para eu lhe responder. Aí você me mata, porque quem tem que esquecer as coisas aqui sou eu, não é você. Então esqueci. É
Não, eu falei sobre que uma coisa é você querer repassar, né, o ganho de custo. Sim, A pergunta é: será que quem está vendendo teu produto na sim, sim, ponta, sim. né, vai estar disposto a Nós isso? buscamos passar para o cliente e para o nosso cliente lojista, o amor que a gente tem pelos produtos. E dessa forma que ele passe para o cliente dele, que vai até a loja, o mesmo sentimento. Através de degustação, através de treinamentos, através de campanhas, através de ações de marketing. Então a gente lida diretamente com esse público, com o vendedor. Não tenho como chegar numa loja e dizer: "Vende o meu produto", se o meu vendedor não vai saber, se o vendedor dessa loja não vai saber qual o sabor desse produto. Você não Uhum. vende algo que você não conhece. Sim, Você não vende algo que você não gosta. sim. Então a gente sempre faz questão de levar esse amor, de levar essa degustação, para que eles possam saber o que eles estão vendendo. E de certa forma eu acredito que isso abraça, isso mostra, isso passa da gente para eles o sentimento. Então, esse "quero vender para todo mundo", passa para eles esse amor, para que eles também tenham a mesma ideia de "vamos vender para o máximo de pessoas que a gente puder", né. E a gente tem visto que isso tem crescido no nossas vendas. É, eu não sei, acho que de repente mais para frente, eh, vocês aí abrirem aí eu acho que é uma coisa mais para frente mesmo para se pensar. É, porque aí é o fim social, né, eu acho que toda empresa ela é importante, é uma linha, um braço social no que diz respeito a atingirmos essas pessoas que carecem, né, que necessitam desse alimento e conseguir de uma certa forma tratar essas pessoas de uma maneira diferenciada, talvez fosse mais sim, a coisa funcionasse melhor. Mas são coisas para se crescer, né, para frente. Mas, isso aqui tá um desafio para mim, ficar olhando para esse negócio aqui. Cadê Getúlio, hein? Pede demais, Getúlio, eu ia chamar Getúlio para comer, mas como Getúlio não está aqui, eu vou aproveitar. Não, 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 você chegou. Não. Rapaz, é impressionante. Você viu como é que são as coisas? Rapidinho Getúlio apareceu. Eu digo assim, cadê Getúlio? Ele não está. Quando eu digo, eu ia chamar Getúlio para comer, onde é que você estava, Getúlio? Tava bem aqui na parte da gravação de trás aqui. Você estava na parte da gravação de É trás? aqui, ó. Era? Você estava ouvindo o que estava sendo conversado Só aqui? levantar a tampinha. Assim. Mais ou menos. Tem pouca parte aí. Você escutou pouco. Tem pouca. Porque Ali tem isolamento Acústica. acústico. isolamento acústico, tá. E a minha pergunta é: o que é que você estava fazendo ali e você não estava na sala? Tava editando uns videozinhos pra ressaltar já. Editando os vídeos para soltar. Você quer Com briga certeza. você quer? Com Não, eu só estou perguntando se você quer, eu não estou lhe oferecendo. Não estou lhe oferecendo. Getúlio, aqui, ó, ó. Getúlio é muito bom. Dá um para o Getúlio. Getúlio é muito bom, Getúlio. Olha a cara dele, tá salivando. Isso é porque você não estava aqui, Tá Getúlio. tudo bem. O que é que você acha? Eu devo dar um brigadeiro pro Getúlio ou não, hein? Toma, Getúlio. Não venha não para as pessoas não lhe É verem. o que? É a caixa toda? Ok? É a caixa toda? Eu tô dizendo. Eu tô dizendo que ele tá falando demais. Hum, aqui, ó. É só um, Getúlio. Leva outro pro rapaz ali. Ele não quer não, né? Tu quer, macho? Ah, eu quero, eu Se quero. comer, Leva lá. Dá outro lá pro Érico também. Tá uma guerra aqui. Ai, foi muito bom estar com você. Doeu ficar comigo aqui esse tempo? me sacudi um pouquinho, vou chegar em Hum, casa analisando. hum. Mas, Me colocou na zona de desconforto. não, você já é especialista nisso. A aula que você deu aqui hoje não foi pouco, como não. Mas, Ianca, a gente tá chegando ao fim. Passou muito rápido. Passou mesmo. Mas assim, só tenho a agradecer muito a sua disponibilidade de estar comigo aqui agora. Parabéns, né? Porque além do produto ser lindo, a apresentação do produto ser linda, o produto é muito gostoso, né? Muito obrigada. Eu sempre digo o seguinte: o maior problema quando a gente tem um produto no nosso mercado é a expectativa que a gente gera nas pessoas, né? Então, na hora que a gente olha, a gente é conquistado pelo olhar. Sim.
Então a gente está com a expectativa lá em cima. Quando bota na boca, a gente pode se decepcionar profundamente, como eu já vivi essa realidade já de produtos dessa linha. E aqui a coisa é totalmente diferente, né? É muito bom, mas é muito bom mesmo. Então, sempre no final, eu peço para que você mande uma mensagem para quem está em casa, para as pessoas que querem empreender. A maneira com que você empreendeu foi totalmente inusitada. A sua fé é linda, né? Está sempre com os ouvidos abertos para entender a direção que o Senhor está dando. Então, essa câmera é sua. Primeiro eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui. Você já me conhece há muito tempo, então quando eu recebi esse convite eu fiquei muito feliz. E para quem está nos assistindo, gostaria de dizer que não desistam. Empreender não é fácil, mas quando você entrega tudo nas mãos de Deus, Ele se encarrega de fazer o melhor. E hoje eu vivo isso, um dia de cada vez e vivendo o propósito que Ele tem para mim. Fácil não é, mas Ele não me deixa desistir. Muito bom. Getúlio, eu tô com o dente preto? Tô? É não, é não. Tá não? Aproveitando, falando o que você disse agora, onde a gente entrega tudo na mão de Deus. Até para que as pessoas entendam bem o que você está dizendo. Deus, ele é especialista no sobrenatural. O sobrenatural é dele, mas o natural é nosso, né? Então assumimos o nosso papel como empresários, como empreendedores, assumindo as nossas responsabilidades, não terceirizando-as para Deus. Sim, Eu creio verdadeiramente que as coisas acontecem. a parte dele Ele faz, Amém. mas eu preciso fazer a minha. É isso. Então é isso. Muito obrigado a você que esteve conosco até esse momento aqui no Desconfortáveis Podcast. Um agradecimento muito especial, claro, àqueles que fazem com que esse episódio vá ao ar. A PLA, Performance, Liderança e Aceleração. A Vivace Imóveis. Ao Homem do Sapato e a Salvatore Barbearia. Você que esteve comigo até agora, te prepara porque semana que vem tem mais. Agora nós vamos